Pode chegar que essa história contemporânea já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, apresentando o Imperialismo Ataca o Mundo. O que é imperialismo? Fatores geradores da política imperialista. Imperialismo e capitalismo, neocolonialismo e corrida imperialista do século XIX, tipificação da dominação imperialista e mapa da corrida imperialista. Ao lado esquerdo do vídeo, charge publicada em 1892, mostrando o empresário Cecil Rhodes. Ele ficou milionário montando uma grande companhia que monopolizava a exploração de minério no sul da África. O plano de Rhodes era conquistar desde a cidade do Cabo, extremo sul da África, até o Cairo, no Egito, e construir uma gigantesca estrada de ferro ligando esses dois pontos. Conta-se que ele costumava dizer: eu anexaria os planetas se pudesse. Na imagem, Rhodes veste farda, usa botas e tem na mão direita um chapéu. Está representado, portanto, como um típico explorador do século XIX. Ele carrega uma bolsa e uma espingarda e está pisando no continente africano, especificamente nos locais que seriam os extremos da estrada de ferro cortando do Cairo até a cidade do Cabo. O que é imperialismo? O imperialismo pode ser definido como o processo de expansão das grandes potências industrializadas em busca de colônias e áreas para explorar economicamente, impulsionado pelos interesses do capital financeiro e dos grandes oligopólios. O termo imperialismo começou a ser empregado no início do século XX para designar a etapa do desenvolvimento do capitalismo inaugurada com a Segunda Revolução Industrial, a partir de 1860. Em sua essência, trata-se da fase do capital monopolista e financeiro, em que poderosos grupos empresariais promoveram a fusão do capital industrial e bancário e passaram a controlar a economia nacional e a promover uma grande concentração de capital. A justificativa ideológica do imperialismo era de que os europeus tinham a obrigação moral de levar a civilização às partes do mundo que a desconheciam. Veja essa propaganda. Na imagem abaixo, há a publicidade de sabão. Usa-se o termo fardo do homem branco para encorajar pessoas brancas a ensinar noções de higiene a membros de outras raças. As sociedades humanas, segundo esse grupo, apresentavam diferentes níveis de evolução, umas mais adiantadas, outras muito atrasadas, cabendo aos povos evoluídos levar sua cultura aos mais primitivos. A base científica desse pensamento foi o chamado darwinismo social. Fatores geradores da política imperialista. Bem, a política imperialista teve como primazia o estabelecimento de relações de poder em territórios situados na África, Ásia e América pelas potências industriais a partir da segunda metade do século XIX. Na verdade, o imperialismo foi um conjunto de ações alicerçadas pela dominação geopolítica. Teve como objetivo reservar o controle sobre áreas estratégicas para garantir o fornecimento de matérias-primas, mercados consumidores e mão de obra para sustentar
o crescimento econômico de um Estado. Dentre os fatores, destacam-se o crescimento demográfico. A partir de meados do século XIX, a população europeia passou a crescer em ritmo muito acelerado, devido, sobretudo, à queda da mortalidade, dadas as inovações médicas. Assim, surgiu um excedente demográfico formado principalmente por pobres, que ameaçava a estabilidade das relações sociais na Europa, pois os marginalizados buscavam cada vez mais organizar-se em torno das propostas socialistas. Um outro fator determinante foi o investimento de capital. Bem, dentro da Europa havia um grande capital que não podia ser reinvestido na produção de mais mercadorias sem que isso agravasse o problema do excedente produtivo, a famosa superprodução. Assim, esse capital acumulado precisava ser direcionado para outras áreas do planeta, favorecendo o controle político e o escoamento de mercadorias nas regiões dominadas pelos países europeus. Por último, há que se destacar a busca por matéria-prima. A indústria começava a usar uma tecnologia cada vez mais sofisticada, o que exigia matérias-primas exóticas, encontradas em pontos remotos do planeta, como o cobre, o petróleo, o manganês, a borracha, entre outros elementos. Imperialismo e capitalismo. Teóricos e intelectuais socialistas, como por exemplo o russo Vladimir Lenin, distinguiram uma face bastante obscura para o imperialismo. Consideravam-no uma espécie de estágio avançado do capitalismo. Assim, o capitalismo dividia-se entre a formação de monopólios comerciais e industriais e a expansão para fora da Europa, com exportação de capitais. Suas doutrinas, estratégias ou objetivos estavam em dominar áreas fornecedoras de matéria-prima, realizar investimento direto na economia dos territórios neocoloniais e a divisão neocolonial para exportação de riquezas e mercados. Haviam algumas fases a serem distinguidas, como a concentração de produção e capital, criando monopólios com papel decisivo na economia, a fusão do capital bancário com o industrial, originando o capital financeiro, a exportação do capital, a formação de monopólios internacionais de capitalistas dividindo o mundo e a divisão territorial do mundo pelos maiores países capitalistas. Neocolonialismo e corrida imperialista do século XIX. O neocolonialismo trata-se de um fenômeno social, político e cultural ocorrido no mundo em finais do século XIX e início do século XX, mais ou menos por volta de 1875 e 1914, marcado pela divisão do planeta entre as potências industriais capitalistas europeias. Assim, a expansão dos países industrializados para outros continentes é inseparável do colonialismo e das intensas disputas entre os países europeus do século XIX. O colonialismo não era um fenômeno historicamente novo. Em diversos casos, dava continuidade à experiência colonialista dos séculos anteriores, embora de modo relativamente diferente.
Na imagem à direita, uma pequena comparação entre o colonialismo europeu do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Algumas diferenças se estabelecem como no aspecto da forma ou área de dominação. No século XVI, o colonialismo buscou o continente americano. O neocolonialismo do século XVII foi em busca da África, da Ásia e também da Oceania. A fase do capitalismo no século XVI era o capitalismo comercial, o mercantilismo praticado na época. Enquanto que a fase do capitalismo no século XIX se caracteriza pelo capitalismo financeiro e também monopolista. O colonialismo do século XVI teve o patrocínio da burguesia comercial e estados metropolitanos europeus. Já no século XIX, o patrocínio virá com a burguesia industrial da Europa, Estados Unidos e também do Japão. Os objetivos econômicos do colonialismo europeu do século XVI eram a exploração de produtos coloniais e metais preciosos. Já a política imperialista do século XIX visava matéria-prima, exportação de capitais e de mão de obra. A justificativa ideológica utilizada pelos europeus do século XVI foi a expansão da fé cristã, mas no século XIX a justificativa foi a missão civilizadora de espalhar o progresso técnico e científico entre os países atrasados. A partir de 1880, a disputa do mundo entre as grandes potências se tornou frenética, e não somente para vender manufaturas por preços mais elevados e comprar a preços mais baixos, não. Produtos agrícolas como açúcar ou metais preciosos para cunhar moedas, não. Nesse momento, os países europeus buscavam áreas ricas em matérias-primas e outros minerais necessários para as indústrias. Buscava-se ainda áreas de investimento onde fosse possível instalar ferrovias e conceder empréstimos a juros altíssimos. Tudo com o alegado objetivo de levar a outros povos os benefícios da civilização ocidental. Tipificação da dominação imperialista. A dominação imperialista apresentou em cada região características específicas de acordo com os interesses das grandes potências e as relações que estas estabeleciam com as elites dirigentes locais. Então, foram desenvolvidas 4 estratégias de controle e dominação. Nas áreas de protetorado, os poderes políticos permanecem nas mãos das autoridades coloniais, as lideranças internas. As autoridades metropolitanas, ou seja, as autoridades estrangeiras, detêm o controle político e econômico sobre a região. Esse foi o caso desenvolvido no Egito e na Índia. Na estratégia de colonização direta, o controle administrativo, econômico e militar fica nas mãos de um agente metropolitano presente na área colonial. Foi o caso de Angola e parte das colônias inglesas na África. Com as áreas de influência, as metrópoles obtêm grandes concessões econômicas e jurídicas nas áreas dominadas, embora com a manutenção dos dirigentes locais, é o exemplo da China. E as áreas de domínio econômico têm uma dominação restrita ao controle econômico de uma região dependente, ficando assegurada a sua independência apenas política, ou uma semi-independência política. É o caso da América Latina. O neocolonialismo imperialista do século XIX
foi resultado dos interesses capitalistas, sobretudo europeus, justificados por razões civilizatórias de ordem moral ou religiosa, misturadas com preconceitos raciais inspirados na ciência genética. Mas foi mais longe, ocidentalizou grande parte do mundo, destruindo, modificando ou inferiorizando a cultura de muitos povos. Mapa da corrida imperialista no início do século XX. A Inglaterra, maior potência industrial da época, foi a principal beneficiária da corrida imperialista. No final do século XIX, os ingleses chegaram a ter o controle direto sobre 1/4 da superfície do globo terrestre. Incluídas as chamadas áreas de influência britânicas, cujo domínio era mediado por autoridades locais, quase 1/3 do planeta estava inserido no poderoso Império Britânico, o império onde o sol nunca se punha. No mapa à direita da tela, os domínios imperialistas e as suas colônias, sempre com destaque para Grã-Bretanha e França. O imperialismo europeu na África e na Ásia. Essa história ainda tem muitos fatos para investigar e desvendar.